E aí, pessoal, segue aqui a videoaula sobre protozoários. Nessa videoaula, certo? Alguns pontos serão levantados, os conhecimentos prévios, para entender o que seria os protozoários. Então, pessoal, por que estudar os protozoários? Eu citei aí 2 pontos, certo? Que é o estudo de outros organismos. Mas para quê? Eu preciso conhecer a diversidade dos seres vivos e reconhecer a existência de um mundo microscópico. E o segundo ponto é com relação às doenças. Preciso entender e conhecer as doenças causadas pelos protozoários. São, por exemplo, algumas das doenças como tricomaníase, giardíase, amebíase e a malária. Essa figurinha aí, pessoal, é uma das doenças, certo? Causada pelo barbeiro, que é a doença de Chagas, certo? Mais adiante a gente vai retomar essa doença e explicar como é que ela ocorre. Então, nesse slide aqui, eu tenho de falar sobre células eucariontes de um protozoário, certo? Mas o que seriam as células eucariontes? Seriam as células que possuem núcleo, certo? Mas aí eu tenho células eucariontes e tenho seres que são unicelulares e pluricelulares. Então, a diversidade das células eucariontes com relação aos protozoários, que é formado por uma única célula, que é uma célula eucarionte, ela já realiza por si tarefas que um ser que é pluricelular o realiza. Pois bem, a complexidade da célula eucariótica de um protozoário é tão grande que ela sozinha executa todas as funções que tecidos, órgãos e sistemas realizam em um ser pluricelular complexo. E aí, eu citei algumas tarefas que os seres pluricelulares realizam e que somente a célula eucariótica de um protozoário também já realiza, que é a locomoção. E como se dá a locomoção de um protozoário? Então, eu tenho 3 tipos de locomoção, que vai gerar a locomoção de um protozoário, que são os cílios, certo? Mais adiante a gente vai ver algumas figuras e eu vou citando quais dos protozoários têm cílios. Eu tenho outro tipo que são os flagelos ou os pseudópodes, que mais à frente eu vou mostrando algumas das figuras de protozoários que vai mostrando essas estruturas, certo? Segundo ponto, a respiração. Como se dá a respiração de um protozoário? Ele realiza a respiração anaeróbica, certo? Então, e a excreção? O que seria a excreção? Se dá por meio de plasmocitose. Mas o que é isso? É um tipo de exocitose, certo? É um tipo de eliminação. Ele está eliminando alguma coisa da célula, certo? Quarto ponto, tem o controle hídrico. E o controle hídrico faz o equilíbrio da água na célula, certo? Quinto ponto, eu tenho a reprodução. Não, mas eu já vi que existem 2 tipos de reprodução em um ser vivo. Quais são eles? A sexuada e a assexuada. Mas e do protozoário? É assexuada. Como é que ocorre? Ocorre uma divisão celular, onde formará uma outra cópia idêntica. E o último ponto é o relacionamento com o ambiente. Então, eu tenho aí que existem protozoários de vida livre, certo? Esses protozoários de vida livre, eles não causam nenhuma doença. Já outros
são os patogênicos. Esses patogênicos são os causadores de doenças. Estes, né, que causam as doenças, e a gente vai citar pelo menos 2 ou 3 doenças mais à frente, para explicitar algumas das doenças causadas pelos protozoários, certo? Então, vamos seguir a videoaula. Então, quem faz parte do grupo protista? Então, será que o grupo protista, eu só tenho os protozoários? Pró de protista, pró de protozoário? Seria isso? Não, não é bem assim, certo? Então, no grupo protista eu tenho de 2 classificações, que são as algas e os protozoários. Aí eu coloquei aqui algumas de suas características biológicas, que são os 4 pontos. E a gente já viu anteriormente que no primeiro ponto, os eucariontes são aqueles que possuem célula, certo? Aí vocês estão vendo aí 3 protozoários e como identificar a célula deles. Não a célula, mas o núcleo. O núcleo, vocês estão vendo aí, em cada um deles, uma bolinha branca. Essa bolinha branca é o núcleo, certo? Então, unicelulares. Os protozoários, ele é formado por uma única célula. E o que vai diferenciar a alga e o protozoário é a sua forma de alimentação. Um é autotrófico e o outro é heterotrófico, certo? No autotrófico entra as algas, porque essa alimentação se dá por meio de fotossíntese, certo? Já os heterotróficos é o tipo de alimentação realizada pelos protozoários. Então, eu tenho as figuras de protozoários e tenho uma alga unicelular aí. Vamos mais adiante. Tenho aqui alguns exemplos de protozoários, certo? Coloquei 3 exemplos, que é o Trypanosoma cruzi. Esse é o protozoário que causa a doença de Chagas, que a gente já tinha visto lá no primeiro slide, certo? E de onde é que ele surge? Então, normalmente eu tenho esse protozoário em água, mas eu preciso que o inseto, que é o barbeiro, ele defeque nessa água ou em algum alimento, e o ser humano que o ingerir estará sendo contaminado com o protozoário, certo? Segundo ponto, eu tenho a entamoeba histolítica. E o terceiro, Plasmodium vivax, certo? São aí 3 exemplos de protozoários. Vamos mais adiante para conhecer outros conceitos de protozoários. Esse aqui é bem legal, pessoal. Então, a gente consegue visualizar coisas macroscópicas, certo? E a gente havia citado lá no início que a gente ia conhecer um novo mundo, que era o mundo microscópico, certo? Então, mas como enxergar se a olho nu eu só consigo enxergar objetos macroscópicos ou seres macroscópicos? E aí tem a utilização de microscópio, certo? Eu tenho microscópios ópticos, de luz. Embora esses aparelhos sejam caros, eu posso então produzir o meu. Qual o meu que eu posso produzir? Primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Microscópio caseiro. O que é que eu preciso para produzir um microscópio caseiro? Aí eu preciso de uma seringa, de um laser e um recipiente transparente. E o procedimento? Eu preciso então projetar a imagem, certo? Da água que contém esse protozoário em uma parede. Ali eu vou enxergar os protozoários se locomovendo. Nesse slide agora,
Vou falar um pouco da importância médica dos protozoários. Que importância médica seria essa? Então, primeiro eu preciso saber, conhecer o protozoário, para que em seguida eu possa realizar estudos para resolver ou solucionar problemas com relação a essas doenças, certo? Então, eu tenho aqui uma tabela, que é a tabela 1, está escrito parasitos intestinais e agentes comensais detectados em crianças de 2 a 15 anos de uma escola pública do município de Mirassol, no estado de São Paulo. Eu tenho enteroparasitas, número de pacientes foram 310 e eu tenho os dados aqui que eu posso observar que foram identificados nos pacientes dos 310, que 94 deles tinham algum parasita em seu organismo, certo? Então esse parasita, ele é um protozoário, certo? Eu tenho os protozoários, aqueles que causam doença, eu chamo de parasita. Então, olhando a tabela, eu consigo identificar alguns parasitas que foram encontrados. Aí eu tenho aí as Giardia lamblia, tem o número, né, de alunos que foram infectados por esse, que é 47, e que representa 15,16% do número total de pacientes. E o segundo, que eu posso então colocar, que é o segundo maior quantidade de infectados, é a Entamoeba coli, que foram 45 pacientes infectados por esse, que resulta em 14,51% dos pacientes, certo? Aí ao lado dessa tabela, com os valores percentuais e os valores numéricos com relação aos pacientes, eu tenho a representação de forma fictícia dos protozoários que causaram uma dessas doenças, certo? Então, pessoal, fica aqui o meu muito obrigado, e a produção deste vídeo se deu pelos professores Analine Maria, Flávio Soares e Gideângela Cecília. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima videoaula.